Olá, povão, tudo bem? Eu fiz uma publicação outro dia no Instagram sobre uma família de 3 pessoas que morreram uma em sequência da outra e não tinham se vacinado. Fiz um vídeo também sobre isso depois, né? E aí, um comentário me chamou a atenção, que algumas pessoas depois replicaram, com a seguinte afirmação, de que a vacina é experimental. As vacinas são ainda experimentais. Foi recente essa publicação, elas são ainda experimentais. E isso faz referência a uma fala do Bolsonaro relativamente recente também, fazendo essa mesma afirmação. As vacinas são ainda experimentais. E o que que isso significa? Ela é ou não é experimental, essas vacinas que estão aprovadas? O que que significa isso? Eu vou explicar tudo certinho para você saber reconhecer se uma coisa é ou não ainda experimental. Então, a primeira coisa que você precisa saber para discernir isso é o que, que é um experimento. Bom, quando a gente vai conhecer a realidade, a gente utiliza várias formas. Uma das formas é a ciência. A ciência é uma forma que se baseia na racionalidade, né, para o conhecimento da realidade. E aí a gente cria estratégias para conhecer melhor. E existe uma forma especial que faz a gente conhecer mais e mais, que é o experimento. O experimento é quando eu, cientista, manipulo aspectos da realidade do mundo para poder ter uma certa clareza maior sobre o impacto de uma coisa na outra, sobre a relação entre as coisas. Eu sei que está confuso ainda, mas calma aí, né? Então, por exemplo, vamos lá. Imagine que uma pessoa por exemplo, ela engorda. Ela engorda, como eu, né, nos últimos anos. Aí ela pode dizer assim: olha, eu acho que isso aqui é porque eu não fiz esporte. Porque eu não faço esporte, então é isso aqui que está fazendo. Aí outra pessoa pode dizer: não, eu acho que é um negócio da sua tireoide. Outro pode dizer: olha, né, eu acho que é que você come muita carne. Cada um pode dizer uma coisa. Pode ser todas essas coisas. E aí, como é que a gente faz para saber quais são as variáveis, as coisas que podem variar? Por exemplo, eu posso comer carne ou não comer carne. A minha tireoide pode funcionar desta ou daquela forma, com vários tipos de diferentes, né, volumes diferentes de secreções. Eu posso ou não posso fazer exercício físico, né, em vários níveis. Então, são coisas que variam. Como é que a gente faz para saber o impacto das variáveis sobre uma certa coisa? A gente pode fazer experimentos. Então, por exemplo, a gente pode pegar um indivíduo, um conjunto de indivíduos, e eles praticarem esporte todo dia e a gente avaliar qual é o efeito que isso tem sobre a sua massa muscular, sobre a sua gordura, sobre uma série de dados. Eu posso também avaliar o seu nível de secreção, de secreção da tireoide, e como que isso impacta sobre esses mesmos aspectos. Só que isso tem uma limitação muito grande, né? Esse caso que eu expliquei. Tem outros casos que têm menos limitação. Então, por exemplo, qual é o impacto, por exemplo, de um certo nível de radioatividade sobre o crescimento de uma certa planta? Eu posso pegar isso e colocar várias plantas com várias diferentes variáveis, como, por exemplo, irrigação, acesso à luz e vários níveis diferentes de radioatividade, distância, um monte de coisa. Eu posso variar muitas coisas. E aí eu vou isolando as variáveis. Qual é o efeito específico de uma variável sobre uma certa coisa, de outra variável sobre outra certa coisa. Isso é muito complexo. Isso que é um experimento. Quando a gente vai falar em termos de tratamento, a gente normalmente precisa de experimentos muito sérios, muito rigorosos, para a gente ter certeza que aquele tratamento, ele de fato é efetivo. A gente chama isso de ter evidência, certo? E a gente precisa que esse tratamento ele seja seguro, ou seja, que ele não traga mais mal para o indivíduo, embora é verdade que os tratamentos, de modo geral, para uma pequenina parte, uma pequeniníssima porção das pessoas, pode sim ter um efeito colateral. Então, a margem de segurança ela não é 100%, aliás, nada é 100%, mas ela é muito próxima disso. Então, estatisticamente, é um número muito, 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 muito baixo, né? A única coisa totalmente segura é você dar um like nesse vídeo aqui,
e você se inscrever e clicar no sininho. Tem que, para você estar seguro de que vai receber os vídeos, você tem que clicar no sininho e colocar todos os vídeos. Senão, o YouTube normalmente não entrega, tá? Mas os tratamentos, eles não são 100% seguros, é verdade. Mas é realmente aspectos muito, muito pequenos aí, um grupo muito pequeno que vai ter esses efeitos. Bom, a gente precisa, portanto, ter uma convicção, ter uma clareza, um dado que demonstre que aquilo realmente funciona. Então, eu vou mostrar aqui para vocês duas coisas importantes aqui que vão regular como é que a gente vai chegar à conclusão de que uma coisa funciona ou ela não funciona. Isso não é coisa aleatória. Você pode ver que quando uma pessoa que trabalha com ciência de verdade fala que uma coisa tem evidência, sai todo mundo fala a mesma coisa. Mas não é que eles combinam, não é que a indústria farmacêutica liga para todo mundo e deposita a propina. Não é por isso, é porque existem critérios muito claros, publicados, que estão muito bem estabelecidos, né? E as pessoas que defendem as picaretagens, toda picaretagem que sai, ele defende. É uma coisa impressionante, assim, toda picaretagem, a pessoa que é porque não entende os critérios, ou por má fé, ou sei lá por quê. Às vezes por fanatismo político, outras coisas. Então, vamos lá. Em termos de critérios, vou dizer assim, em termos de valores, né? É preciso que 3 coisas estejam cumpridas. A relevância. Então, é preciso que ele diga respeito a um tratamento, para um problema concreto, para uma coisa concreta que vai resolver algum problema humano, né? Então, ele precisa ser uma evidência que traz uma relevância para um problema humano e que ajude a gente a decidir se aquilo funciona ou não. Suficiência. Isso é um problema, em grande parte, estatístico. Por quê? Porque as pessoas são muito diferentes. É preciso que a pesquisa contemple essa diversidade e que ela, portanto, ela tenha um número enorme de pesquisa, de pessoas nas pesquisas, para a gente ter certeza de que esse N, né, essa quantidade está ali presente. Tá? Ela não necessariamente precisa produzir uma evidência que seja para todo mundo. A gente tem uma coisa chamada fatores preditores, que é uma variável muito importante. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando foi testada a vacina lá no começo, ela foi testada para adultos. Não foi testada para adolescentes e nem para crianças. Então, fator preditor. Então, eram pessoas de tal idade a tal idade. Essas pessoas aqui, a gente sabia que aquele experimento garantia aquela representatividade, mas não para outros públicos. Depois é que começaram experimentos com outros públicos, tá? Então, suficiência. E a suficiência não necessariamente é para todo mundo, ela pode ser para um grupo específico, né? Ela pode ser uma avaliação para um grupo específico. E transparência. Existem vários mecanismos para garantir a transparência. Existem vários questionamentos legítimos, totalmente legítimos das pessoas sobre os interesses da indústria farmacêutica, das possibilidades de manipulação dessas pesquisas. Tudo isso é absolutamente verdadeiro. Né? Onde tem muito dinheiro envolvido, a gente tem sempre que ficar esperto. Né? É por isso que no final das revistas, como no artigo científico é publicado, lá no final tem um negócio que é um campo para preencher sobre conflito de interesses. A pessoa deve dizer ali qual é o conflito de interesse, se tem algum. Por exemplo, se ela trabalha em alguma indústria que vai lucrar com aquilo, se aquela pesquisa foi financiada por alguma indústria que vai lucrar com aquela coisa, tudo aquilo tem que estar ali. E existem várias outras estratégias. Por exemplo, existem estratégias de estudos multicêntricos que tem uma pessoa lá não sei aonde que é o líder da pesquisa, e aí ela divide. Então, você tem, por exemplo, 10 grupos em vários lugares, e aí lá num certo lugar, por exemplo, no Brasil, na USP, por exemplo, os dados são colhidos, eles são levados a uma análise lá na USP, e aí depois que essa análise está pronta, é que ela segue para acumular, para pegar os dados de todos os lugares. Ou seja, você não tem uma pessoa controlando os dados para ela poder manipular. Você tem vários centros de pesquisas que trabalham de maneira independente. Então, é muito, muito mais difícil de você criar um mecanismo de corrupção que vá em todos os lugares do mundo, vai chegar em todo mundo e vai ser bem sucedido com todo mundo e vai ser sigiloso com todo mundo. Ou seja, quanto mais mecanismos públicos,
Quanto mais mecanismos de transparência, tanto melhor. Então, esse é um elemento fundamental também da pesquisa, tá? Da prática baseada em evidência. Aí a gente trabalha com uma pirâmide de uma hierarquia do grau de certeza que a gente tem no processo de construção do conhecimento. Então, a experiência individual, ela tem um impacto muito pequeno, né? Ele é a coisa mais sem relevância que existe. Não importa o quão importante, o quantos títulos a pessoa tem. Pode ter um Nobel e 20 doutorado e 500 anos de experiência. Isso não faz a menor diferença. Isso não produz evidência, isso não tem valor científico. Por 1000 motivos, porque tudo que o indivíduo faz não tem controle científico. Então não dá para ele saber se é aquilo que está produzindo a mudança ou não. Então isso aqui não tem evidência. Nem estudo de caso, né? Não tem evidência, nem caso controle. Aqui, nós já começamos a falar de experimentos. Isso aqui, o que está daqui para cima, está na esfera experimental, mas não produz evidência, tá? Nem estudo de caso, nem caso controle, nem corte controlado. Eu não vou explicar o que é tudo isso aqui, porque não dá tempo. Agora, o que produz evidência, veja, esses dois, é isso aqui, ó. É o topo da pirâmide. Quando eu estou fazendo um ensaio controlado randomizado, eu estou fazendo um experimento, certo? Quando eu estou fazendo a revisão sistemática ou meta-análise, não é um experimento, ele é um balanço de todos os outros experimentos que foram feitos, que pode incluir, inclusive, esses aqui, tá? Bom, mas não é qualquer ensaio randomizado, controlado randomizado que produz evidência. Ele tem que ter uma série de qualidades, de características para que ele produza evidência. Você pode fazer um estudo randomizado que não produz evidência, tudo bem, não tem problema. Ele pode ir se somando a outros, somando a vários outros experimentos, e depois pode vir uma revisão sistemática e fazer um balanço de tudo isso, e aí sim ter evidência. Mas ele, por si, não tem. Mas alguns têm. O que ele precisa ter? Eu coloquei aqui só alguns aspectos mais essenciais. Ele precisa ser aleatório na hora de dividir os grupos. No ensaio controlado randomizado, eu divido os grupos, tá? Eu tenho grupo experimental e grupo controle. Como é que eu divido esses grupos? Precisa ser aleatório, não pode ser por nenhum outro método. O N amostral, ou seja, a quantidade de pessoas que participam, precisa ser uma quantidade que seja representativa daquela população, certo? Então, esse é um cálculo estatístico. Eu estou até fazendo um curso de estatística agora, que o professor Ricardo Vence está dando lá na USP, estou acompanhando, porque é um assunto que eu tenho pouco domínio. Ele tem que ser cego, tem que ser duplo cego. Em geral, quando você faz remédio, por exemplo, no caso da vacina, por exemplo, nem as pessoas que estavam entregando a vacina ou o placebo sabiam se era vacina ou placebo, e nem a pessoa que estava tomando sabia se era vacina ou placebo. Isso porque existe o chamado efeito placebo. A pessoa, quando ela acredita que está recebendo um tratamento, isso já interfere nos efeitos que aquilo tem sobre o indivíduo, né? Um efeito psicológico. E aí, para a gente controlar essa variável, você faz aí esse placebo. Bom, então é basicamente esses aspectos que precisa cumprir. Tem outras questões, mas eu não vou entrar em mais detalhes, mas esses são os principais. Tem que ser aleatório, tem um N amostral, tem que ser suficiente e tem que ser duplo cego. Às vezes tem outros delineamentos. E a revisão sistemática e meta-análise também não é porque tem esse nome que produz evidência. Tem um monte de revisão sistemática horrível, que não serve para nada, que as conclusões são tudo errada, que os estudos selecionados são uma porcaria. Tem um monte. Outro dia ainda fiz um vídeo sobre uma dessas, que foi no outro canal, Lunaba, que é uma revisão sistemática que chegou à conclusão de que não dá amamentação no peito para criança, aumentava o risco para autismo. Uma coisa que eu não teria aprovado se fosse numa graduação, se eu fosse o orientador, entendeu? Eu não deixaria ser publicado tão errado que era. Mas tinha o nome de revisão sistemática. Mas é isso, alguém deixou passar, né? Paciência. Então, ele tem que ser consistente, e eu estou querendo dizer assim, consistente com a área. Então, por exemplo, na hora de eu fazer uma revisão sistemática, eu vou fazer uma pesquisa na base de dados, e eu preciso colocar os termos, as palavras-chave que aparecem nas pesquisas sobre aquilo. Então, tem que ser consistente com a área. O indivíduo tem um trabalho enorme antes da revisão. O que dá mais trabalho é antes da revisão, é o planejamento. Né? Então, isso aqui. Idealmente, deve ter uma análise independente. Então, você faz
uma extração sei lá, de 200 artigos que estão tratando daquele tópico. E aí 2 pessoas, por exemplo, fazem a análise de quais estão correspondendo aos critérios que você colocou. E aí eles confrontam para ver se realmente os critérios estavam bem descritos e, portanto, as 2 pessoas chegaram à conclusão de que os mesmos artigos, ou quase os mesmos, né, uma proporção bastante grande, atendiam aqueles critérios. Isso demonstra que aquele critério era muito bem descrito e que, portanto, a pessoa pode replicar esse experimento, né, essa revisão sistemática ou meta-análise em casa. Porque aí, esse é o espírito, né? Uma revisão sistemática ou meta-análise é para qualquer pessoa que quiser replicar, porque esse é um elemento fundamental da transparência na ciência, a replicação. E os parâmetros da área. Existem parâmetros de cada área que definem o que é aceitável e o que não é aceitável em termos de efetividade, quais os tipos de pesquisa que podem entrar, que não podem entrar. Então, por exemplo, na área de terapia ou na área de educação, utiliza-se muito um outro tipo de delineamento de pesquisa experimental chamado delineamento de sujeito único, que não se usa para remédio, mas se usa para esse outro tipo de coisa em que o indivíduo, ele mesmo é o controle do experimento que é feito com ele. São procedimentos bastante complexos, por isso que eu não vou explicar aqui. Bom, dito isto, as vacinas, todas que foram aprovadas no Brasil, já tiveram isso aqui muito bem sucedido. Qual que é o parâmetro? Acima de 50% de efetividade. Muito bem sucedido. Bom, isso quer dizer, então, que não tem mais experimentos sobre elas? Não, tem experimentos. Continua tendo experimentos para ver de que forma que ela é melhor, se são três doses, se tem, por exemplo, misturando algumas vacinas, se é melhor, se para certas idades é melhor um ou outro, se a efetividade é perdida depois de um certo tempo. Então, elas, como todas as outras coisas, todos os outros tratamentos que existem no mundo, continuam tendo experimentos. Nesse sentido, eles continuam em processo experimental, mas isso não quer dizer que elas não tenham evidência. Ter experimentos não quer dizer que não tem evidência. Você tem evidência se tiver esses dados aqui. E se tiver esses dados aqui, só aí é que a Anvisa aprova, por exemplo. Né? Mas isso não quer dizer que não tem evidência. Portanto, ser experimental, a palavra experimental, é uma expressão que a gente usa normalmente para descrever alguma coisa que ainda não tem evidência, ainda está em fase experimental para em algum momento ter evidência. Essa afirmação não é verdadeira no que diz respeito às vacinas. Todas as vacinas liberadas no Brasil têm evidência. E se não tivessem evidência, se fossem ainda experimentais, todos os farmacêuticos do Brasil, governadores, prefeitos, presidente, deveriam ser presos por crime hediondo, que é o que diz a legislação brasileira. Crime hediondo. Então, não é este o caso das vacinas. As vacinas aprovadas pela Anvisa, sim, têm evidência. Né? Isso não quer dizer, no entanto, que a gente deixe de fazer experimentos para a gente saber mais e mais e mais sobre elas. Né? Como diz o maior filósofo da história da ciência, né, o Karl Popper, o que a ciência produz são verdades aproximativas e efêmeras. Depois a gente vai ter uma coisa melhor evidência do que essa vacina, depois outra melhor, depois outra melhor, depois outra melhor, depois outra melhor. Assim espero, né? Então a ciência tem esse caminho. E hoje o que tem a melhor evidência são as vacinas. Então todo mundo que é comprometido com a racionalidade, todo mundo que é comprometido com a humanidade, deve tomar e disseminar esse conhecimento científico. Um grande abraço, gente. Tchau.